Olá pessoal, hoje eu quero aqui neste vídeo compartilhar com você sobre como sair da depressão. Uma vez que já está num quadro depressivo, como sair da depressão. Mas eu não quero dar uma receita de bolo, não tem receita de bolo, não tem um caminho que seja um caminho fácil, tem um caminho a ser percorrido, tem um caminho a ser seguido. Por quê? Que eu quero então fazer este vídeo, estou fazendo este vídeo sobre como sair da depressão. Conversava com um colega que tenho já, um amigo há muito tempo, e ele passou por um quadro depressivo, ele viveu uma depressão e perguntei para ele então o seguinte: cara, me diga uma coisa, o que eu poderia abordar sobre a depressão para ajudar as pessoas que estão passando por este quadro depressivo? E ele me deu uma resposta bem surpreendente. Ele falou assim: Ailton, olha, os vídeos que são produzidos sobre a depressão deprimem mais do que ajudam. Eu fiquei pensando, olha, é verdade. Porque por vezes, com uma linguagem técnica, nós que estudamos, que nos preparamos, abordamos as questões relativas à depressão, falamos dos sintomas da depressão, fazemos uma dissecação da depressão, no que pode acontecer, para onde pode evoluir, mas não falamos como sair da depressão. Então, neste vídeo, sem ser uma receita de bolo, eu quero falar com você sobre como uma pessoa que entrou no quadro depressivo, como que ela pode, então, sair da depressão. Não há receita de bolo, não há uma pílula dourada, não tem um remédio miraculoso, não tem uma técnica que possa ser usada para poder então a pessoa se ver livre ou curada da depressão assim no piscar de olhos. Mas existem promessas, sem dúvida alguma que existem promessas. Existe a promessa de uma pílula dourada, então aí a indústria farmacêutica nesta vertente dos medicamentos para que possam tratar de depressão, de ansiedade e de tantos outros sintomas psíquicos ligados à saúde mental, cresce de uma maneira assustadora, Cresce assim de uma forma exponencial. Mas nós temos que entender que os medicamentos são importantes em havendo necessidade. Por exemplo, no quadro de depressão, não necessariamente a pessoa tem que começar por um tratamento medicamentoso. O que se recomenda é que comece por um tratamento psicoterápico. Mas, em havendo a necessidade de poder ter um tratamento médico, ter um acompanhamento psiquiátrico, não deve haver nenhuma resistência em relação a isso e é necessário, então, poder tomar os remédios. Algumas pessoas que tomam remédios, elas se queixam que o remédio tem este ou aquele efeito. E aí eu quero dizer o seguinte, o médico, eu não sou médico, eu sou psicólogo, mas por lidar então com pessoas com quadro depressivo e por ter então contato com médicos psiquiatras, o tratamento ele vai começar ali por uma ação de acerto e erro da dosagem do medicamento. Então começa e vai havendo ali uma adequação, porque cada pessoa é uma pessoa, tem que ver uma adequação da dosagem do medicamento. Então, se você está tratando da depressão, porque precisou buscar um atendimento médico, psiquiátrico, e está tendo este ou aquele sintoma, você deve procurar o seu médico, compartilhar com ele, porque isso faz parte do tratamento, essa dosagem do medicamento para poder te ajudar. Mas não necessariamente, repito, o tratamento da depressão começa pela via medicamentosa. Por outro lado também, existem tantas técnicas ditas por aí, em que se a pessoa fizer cumprir este passo, aquele outro passo, então se ela seguir passo a passo, ela vai ficar curada. Não é verdade. Também vale aqui ressaltar uma apropriação indevida, antiética, imoral por parte, por vezes, de algumas igrejas que prometem a cura da depressão
e até recomendam e orientam aqueles seus fiéis a que não procurem o atendimento, porque pode ser curado a partir de uma oração. Sem dúvida que a oração ela tem um efeito na vida de qualquer pessoa. Existem pesquisas, inclusive, que vão abordar sobre isso. Tem um livro aqui da doutora Ana Beatriz, Mentes Depressivas, tá? Em que ela tem um capítulo em que ela dedica justamente para poder falar sobre o efeito do tratamento, a depressão e a espiritualidade. Então ela fala como que a espiritualidade ajuda no combate à depressão, mas daí a poder entender então que a pessoa pode ficar curada a partir de uma ação em que ela não busque ajuda, não é verdade. Inclusive, há meses atrás, eu recebi um post, de um banner colocado à frente de uma igreja que eu nem posso falar que seja uma igreja cristã e muito menos evangélica, em que o cartaz, o banner falava assim: cura-se a depressão em 3 minutos, sem medicamento, sem internação e de modo gratuito. É uma coisa absurda, né? Esse movimento, seja religioso, seja por outras vias, de apropriação, de expoliação do sofrimento das pessoas, tá? Então, como poder superar a depressão? Depressão tem tratamento, depressão tem cura. E a pessoa que está no quadro depressivo, ela precisa ter, então, esta informação. Sobre a cura, também aqui cabe um parênteses, né? Porque o que é a cura? E poderia aqui discorrer um pouco sobre esse tema de cura. A pessoa fica curada, o que é a questão, o conceito pleno de cura? A cura seria a ausência de sintomas. Existem doenças que são assintomáticas, ok? Então, tem que pensar um pouco sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte: existem, então, crises de depressão, quadros depressivos, em que a pessoa ela busca o tratamento psicoterápico, se for necessário, ela busca o tratamento psiquiátrico e ela pode, então, superar aquela fase e vencer, vida que segue. Mas cada um é cada um. Em alguns casos, se faz necessário um acompanhamento continuado. E algumas pessoas não entendem isso, tá? Mas, por exemplo, alguém que sofre de diabetes, se ela segue um tratamento, então ela tem uma qualidade boa de vida. Alguém que tem problemas de pressão alta, se ela segue o tratamento, ela tem também uma boa qualidade de vida. De igual modo também na depressão. Em alguns casos é um tratamento que a pessoa precisará ter por um tempo mais prolongado, quem sabe até uma atenção para a vida dela como um todo. Como sair da depressão? Algumas orientações aqui para você que está em especial no quadro depressivo, para você que convive com alguém que está na depressão, com todas as características do quadro depressivo, que é de poder ter aquela negatividade, aquela indisposição de poder procurar ajuda, enfim. Como sair da depressão? Deixa-me falar uma outra coisa. Eu estou aqui tratando da depressão maior, da depressão neurótica, porque também tem a depressão como sendo uma característica de uma psicose, a depressão psicótica. Aí é outra história, ok? Aí se faz necessário o acompanhamento médico, psiquiátrico, não pode abrir mão desse tratamento. Mas a ênfase que eu quero dar aqui sobre como sair da depressão é a depressão neurótica. Primeira coisa, reconheça os sintomas e veja o que está acontecendo. Reconheça, não banalize os sintomas. Então, uma tristeza, ela não é por si só um sintoma que a pessoa está deprimida, mas se esta tristeza é prolongada, aí há de se ver. Uma prostração, ela também não é isoladamente um sintoma de depressão, mas se a pessoa tem uma prostração por um período de tempo, é preciso considerar. Perder o sono uma noite também não é um sintoma isolado de depressão, mas se a pessoa não consegue dormir, ela tem crises de insônia, aí tem que, então, levar em consideração. É preciso ter uma compreensão dos sintomas, porque nenhuma doença aparece assim de repente, ela vai se apresentando.
E quanto mais cedo você puder observar os sintomas e buscar ajuda, melhor. E o segundo passo é justamente esse: busque atendimento profissional, busque ajuda, ok? Busque ajuda. Para poder buscar ajuda, precisa reconhecer, então, que tem algo que está disfuncional. Pode ser uma depressão ou não, mas tem algo disfuncional ali. Então, tem que ter esse reconhecimento. Para poder buscar ajuda no tratamento de uma depressão, tem que vencer o preconceito, porque ainda há um preconceito, uma compreensão social distorcida de que a pessoa que está no quadro depressivo, ela está porque ela não tem vontade de ficar curada, porque ela é preguiçosa, enfim, essas coisas todas. E ainda a incompreensão que em pleno século XXI algumas pessoas têm de que psicólogo, psiquiatra é coisa para doido, é coisa para maluco. É uma compreensão totalmente equivocada. É também para as pessoas que têm lá os seus quadros e aí na área psicótica, mas é um tratamento para as pessoas em geral, na grande maioria, os neuróticos que somos nós, ok? Então você não deve ficar com essa questão de que você, por poder procurar o atendimento, você tem um rótulo de poder ser uma pessoa que seja louca, né? Não deve ficar presa aos rótulos sociais. Vença o preconceito e busque ajuda. Interessante que tem algumas pessoas até que buscam ajuda de uma terapia e até tem assim um valor sobre isso, de poder então dizer: eu estou num psicólogo. É uma coisa bacana, é uma coisa bonita. A pessoa está cuidando desta parte importante dela, que é a alma, que na verdade não é uma parte, mas é dela como um todo. Terceiro, mesmo com os sinais de melhora, não interrompa o tratamento. Mesmo com os sinais de melhora, não interrompa o tratamento, porque por vezes começa, e aí seja na psicoterapia, a pessoa começa a discorrer sobre o problema, ela começa a falar, não é? Ela vai esvaziando aquilo que está dentro dela e tem aquela melhora. E aí então há aquela vontade de interromper o tratamento. Não interrompa o tratamento, não interrompa. Também, em especial no que diz numa psicoterapia, na análise, na psicanálise, na medida em que a pessoa se aproxima do problema, ela também tem inconscientemente o movimento de poder parar, entendeu? De poder parar. Mas é preciso avançar, é preciso prosseguir, não é um tratamento rápido, de uma semana, de um mês, é um tratamento que tem um tempo a ser perseguido. Então, a terceira orientação para vencer a depressão é não interromper o tratamento. Aliado ao tratamento, aliado à psicoterapia, quando se faz necessário, aliado ao tratamento médico, psiquiátrico, é importante que você procure ter uma prática, por exemplo, de exercícios. Praticar exercícios, fazer exercícios, isso ajuda no metabolismo do corpo, dá uma produção de hormônios de satisfação, de relaxamento, ok? Então é importante que você busque ter uma prática de exercícios, nada que seja muito pesado, né, mas que seja prazeroso, caminhar, certo? Poder fazer um passeio de bicicleta, mas também que não seja alguma coisa assim extemporânea, você faz uma vez e para, mas que você possa fazer uma sequência, né? Uma vez, umas 2, 3 vezes por semana. Se você puder buscar uma academia, melhor ainda. Se puder ter um personal para te ajudar, melhor ainda, tá? Uma outra coisa importante: veja e reveja os seus hábitos alimentares, porque a alimentação, ela realmente tem um papel fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Então veja aí a alimentação, que tipo de alimentação você deve privilegiar para poder melhorar, somar. Ou seja, o que eu estou aqui passando para você sobre como superar a depressão, um conjunto de práticas, ok? Que você, em fazendo, sem dúvida alguma, vai te ajudar a poder passar e a superar este quadro depressivo. Não tem mágica, repito, não tem mágica, mas tem tratamento, e depressão tem cura. E outra coisa muito importante:
Depressão, como qualquer outra doença, não dá em pedra, só dá em gente. Então não fica com essa aí de que, por que eu estou em depressão? Não, não dá em pedra, só dá em gente, ok? A outra questão importante é de poder construir uma rotina que seja para o sono, a higiene do sono. Há uma dificuldade, por vezes, em alguns quadros depressivos, no que diz respeito à insônia. Em outros casos, tem uma hipersônia, ok? A pessoa tem uma prostração e ela não tem vontade de levantar da cama. Mas eu quero aqui falar sobre a insônia. A insônia, ela está muito ligada a uma falta de hábito, uma falta de rotina. Então é preciso que haja uma rotina, uma higiene do sono. As pessoas orientam, há uma orientação médica sobre isso, de que, por exemplo, uma alimentação leve na parte da noite, a partir de determinado horário, que se não tenha acesso, que não fique vendo televisão, porque, olha, é só notícia ruim, só coisas que na verdade, assim, abatem, e na verdade tem muitas coisas boas, mas nós mesmos procuramos essas coisas ruins, tá? E como a mídia sabe que o que é ruim é que dá ibope, eles produzem cada vez mais essas notícias ruins. E aí tem todo um funcionamento também que está dentro do capitalismo, que eu não vou aqui discorrer, só vou sinalizar, que é o seguinte: deprime a partir das notícias ruins, tá? Das coisas que abatem. Em seguida, apresentam um comercial de um produto que vai te deixar você plenamente feliz. Então, olha só a jogada, né? Imoral de poder provocar a insatisfação, certo? Provocar a angústia para depois apresentar um produto, um remédio, alguma coisa que possa aliviar. Capitalismo é pernicioso mesmo. Então é importante ter uma rotina do sono. Aí você evita, então, depois de um certo horário, ficar vendo televisão, até pelos pixels da televisão, também ficar nas mídias sociais, porque tudo isso faz com que o cérebro fique mais ligado, em funcionamento. E aí você vai relaxando para poder conciliar o sono. E faça isso assim, a rotina é algo que você faz hoje, faz amanhã, você faz depois. Dizem que para poder estabelecer uma rotina é importante repetir a mesma ação durante 20 dias, 30 dias. Aí você consegue estabelecer uma rotina. Reduza o ritmo da vida, permita poder fazer menos. Mas eu não posso, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. E essa ação do imperativo da produção, ela é algo muito premente em nossos dias, tá? Da produção, de ter que fazer. Mas olha, quanto mais você entra nesse redemoinho, mais você vai se desgastando. E a depressão, ela nada mais é do que um desgaste que pode acontecer por várias vias. Mas pode vir, por exemplo, por essa via de um trabalho assim estressante, sem pausas, sem a pessoa permitir ter pausas. É importante que nós possamos estabelecer pausas na nossa vida. Então, por vezes, diminuir o ritmo não significa parar, é diminuir o ritmo. Eu tenho criei uma frase que é o seguinte: você pode até parar, você pode até diminuir o ritmo da caminhada, você só não pode parar, ok? Então não é ficar nem no extremo daquela vida corrida, de ficar, né, fazendo das tripas o coração, porque eu tenho que fazer, porque senão como é que vai ser, como é que não vai ser? Se você ficar na cama, como é que fica? Ok? E como falava até a minha mãe, se a gente for embora, o mundo continua, a vida continua. Então essa construção que a gente faz, que se não fizer, vai dar tudo errado, não é verdade. Então permita ter uns momentos de relaxamento, diminua o ritmo, veja o que você pode fazer para diminuir esse ritmo, para poder então estabelecer algumas pausas na sua vida. A nona orientação é: faça o que você gosta. Na medida do possível, invista em você para fazer aquilo que você gosta. Ou seja, hobby. Você tem um hobby? Qual é o seu hobby?
ou seja, aquilo que você gosta de fazer. Algumas pessoas, por exemplo, o hobby de algumas pessoas é andar de bicicleta. Eu gosto muito de andar de bicicleta, tá? Para outras pessoas é fazer caminhada. Para outras pessoas é ter um bom momento de leitura. Para outras pessoas que têm essa habilidade é poder tocar um instrumento, um piano, um violão. Qual é o hobby? O que você gosta, tá? Então, presenteie você mesmo. Aquilo que você gosta, permita fazer o que você gosta. É claro que na vida nós não temos condições de podermos só estarmos nesta esfera de fazermos tudo que nós gostamos. Não tem jeito, não tem jeito. A vida não permite isso. Mas daí a poder ter o outro extremo, onde você não faz aquilo que você gosta. Por exemplo, você só se doa, só aquilo que as pessoas gostam, só aquilo que as pessoas pedem, aquilo, né, que elas demandam, até para poder ter da parte delas assim um retorno. Como é que ele é legal, como é que é bacana viver desse elogio. Isso não é bom não, gente. Isso não é bom não, isso não ajuda, isso não promove a saúde, isso adoece. Então permita fazer o que você gosta. E, por fim, encare a depressão como uma oportunidade para se refazer e para reconstruir a sua vida. Anselm Grün, em um dos seus livros, ele fala sobre isso. Ele fala que a depressão é uma oportunidade que uma pessoa tem de poder fazer diferente, de poder fazer de uma outra maneira, ok? E, por vezes, então, nós passamos por algumas situações difíceis na vida que denunciam que o nosso modo de vida até então não estava bom e que nós temos que ter uma outra maneira de estar na vida e de poder viver. Então aí são essas dicas que eu quero aqui deixar com você sobre como sair da depressão. Vamos lá? Reconheça os sintomas. Segundo, busque o atendimento profissional. Uma psicoterapia é o primeiro passo. Se necessário, você deve buscar também o atendimento médico, psiquiatra. Terceiro, mesmo com os sinais de melhora, não interrompa o tratamento. Quarto, pratique exercícios. Quinto, reveja a sua alimentação. Sexto, procure construir uma rotina para o sono, a higiene do sono. Sétimo, use uma rede de relacionamentos de apoio. Acho que eu pulei essa daqui, né? Use uma rede de relacionamento de apoio, pessoas com quem você possa compartilhar. E deixe-me falar uma coisa, se você tem amigos, assim, que são aqueles amigos bem mais próximos, né? Amigo do peito, irmão, camarada, você então tem a liberdade de poder falar com ele o seguinte: olha, eu quero falar com você, mas eu não quero nem que você me retorne com algo, só quero que você me escute. Se for o caso, você então tem essa liberdade de poder falar. Busque uma rede de apoio. Reduza o ritmo da vida, mas não pare de caminhar. Reduza, mas não pare de caminhar. Faça o que você gosta, tá? Procure o seu hobby, construa ações que possam te dar afago, que são mimos para você. Faça o que você gosta. Em décimo, encare a depressão como uma oportunidade para refazer e para poder reconstruir a sua vida. Então, eu espero aqui ter te ajudado, né, animado dentro de um quadro depressivo que é de desânimo mesmo, mas para você poder, então, sair da depressão. Tem todos os sintomas que nós falamos, que nós discorremos, na maioria das vezes, que precisam ser ditos, tudo bem, mas o que uma pessoa que está sofrendo, como este meu colega falou, cara, quando se está na depressão, ouvir essa dissecação dos sintomas, isso aflige mais do que ajuda. Então é preciso falar como sair da depressão. E é isso que neste vídeo eu procurei aqui fazer para poder te ajudar. Espero que assim tenha ajudado. Olha, se você gostou deste tema, você clica aí para poder falar que você gostou, tá? Clica também para poder me seguir neste canal. E se você tem alguma questão sobre a depressão, sobre a saúde mental, algum tema que você gostaria que eu compartilhasse, que eu aqui falasse, envie uma mensagem, tá? Compartilha aí, envie uma mensagem que eu vou receber e vou considerar esta possibilidade, me preparar para poder atender essa sua
necessidade aí de exposição sobre um tema relativo à depressão, ansiedade, angústia, temas da área emocional, da saúde mental, tá ok? Então é isso aí, muito obrigado por ter me acompanhado até agora.